Boa tarde, gente. Só de ver vocês, para mim, o dia já está realizado. É um momento de muita emoção para mim, tá? É indescritível ver tantos rostos aqui que eu aprecio tanto, que eu tenho tanto carinho, tenho tanto amor. E vocês tiraram um tempinho do tempo, né? Um tempinho de vocês aí para poder vir aqui me abraçar nesse momento tão especial. Enfim, agradeço a Deus, agradeço minha família que está aqui, agradeço meus amigos queridos, muitos amigos ali que estão presentes, que eu fiz, né, ao longo dessa jornada, né, de aulas, né, de atividades da contabilidade. E muito obrigado mesmo, porque essa presença aqui para mim, ela vale mais do que qualquer coisa, qualquer livro que vocês venham a comprar, enfim, para mim isso é incrível. Nunca tinha pensado em comprar um livro, aliás, em produzir um livro na minha vida, né, mas as circunstâncias né, nos levaram a publicar essa obra, que eu julgo muito relevante. Se a gente for parar para analisar, né, nós contadores, é uma publicação de um assunto que eu me debruço muito para tentar entender, né, porque é muito complexo, né, as FRS, né, para quem não são contadores que vieram me prestigiar, até para entender, né, para não ficarem boiando na palestra, né, alguns familiares não entendem, alguns amigos talvez não entendam, né. Então as FRS são as normas internacionais de contabilidade. Então todos nós que exercemos a profissão precisamos entender como funcionam essas normas, né, na sua atividade profissional, né? Só que as normas, elas são complexas, muitas delas são complexas, muito teóricas, um tanto subjetivas, e eu vejo muitos profissionais aí com dificuldades de entender, de interpretar, de aplicar a IFRS. Então, por estar atuando na docência, eu também sinto essa dificuldade muitas vezes, então eu tento traduzir, né, aquela norma complicada e tentar colocá-la de forma mais tranquila, né, para os alunos, né, ou para os nossos colegas de profissão. Então surgiu a ideia, né, de fazer um IFRS na prática. Ou seja, qual é a ideia aqui? Pegar a essência das principais normas, né, e trazer a sua objetividade. Trazer sempre uma aplicação prática. Vão ter algumas normas que são teóricas, puramente teóricas. São 2 ou 3 que vocês vão ver no livro aí. Mas as demais, todas elas têm alguma aplicação prática, né? Então, a ideia do livro, né, essa é a capa, né? Vocês gostaram da capa? Foi eu que fiz. Ficou bonita, né? Ficou bonita. Mandei lá o pessoal aprovar, eles nem questionaram. Tiveram um pouco de trabalho comigo eles lá, tá? O pessoal da editora. Então, gostei dessa capa, mandei para ele lá, e cara, tá show de bola, tá perfeito. Eu só viram se tinha domínio público, né? Porque senão eu teria que pagar, né, direitos autorais, né? Então, gostei também da capa, espero que vocês apreciem o livro, espero que gostem do livro. Tentei ser o mais objetivo possível, porque eu sou uma pessoa muito objetiva na minha vida, né? Então tentei dar essa objetividade no livro, né? Então espero que vocês gostem de coração, foi feito com muito carinho, tá? E peço desculpas aí por qualquer eventual falha aí em relação à produção, porque foi a minha primeira produção, né? Eu olhei 100 vezes, todas as 100 vezes eu vi alguma coisa que podia melhorar, né? Aí na centésima, caramba, pelo amor de Deus, para com isso, já está ótimo. Se você for a 101, você vai querer alterar de novo, né? Então, foi a primeira vez, né? Então, se vocês notarem alguma coisa diferente, vocês me falam que a gente faz uma outra edição, não tem problema nenhum, mas graças a Deus eu acho que ficou bem redondinho aí para vocês. Bom, o que eu fiz aqui? Então, qual é a ideia que me foi sugerida hoje? Não fazer apenas um lançamento do livro em receber os amigos, que a gente vai ter um coffee aqui daqui a pouco, tá? Inclusive eu estou com fome, inclusive, né? Então, tentar acelerar aqui a palestra para comer, né? Mas o que acontece? A ideia é fazer o lançamento do livro, receber os amigos nesse momento especial, mas também mostrar para as pessoas que tenham interesse em conhecer do que o assunto trata, do que o livro trata. Perfeito? Então, claro e evidente aqui, eu não vou esgotar todas as normas, porque uma norma demora 3, 4, 5 horas para falar. Eu vou colocar aqui a essência de cada item que consta no livro, né? Que aí com a leitura aí vocês vão
acabar visualizando. Então, eu dividi o sumário em 3 partes, né? São 18 capítulos o livro, tá? Eu faço uma breve contextualização, ou seja, eu vou abrir cada slide com desse tópico aqui, né? Vou fazer uma breve contextualização, porque da importância das FRS. Depois eu entro com a estrutura conceitual, que é uma parte teórica mesmo, é uma parte teórica, é uma parte que alguns contadores não gostam, né, mas essencial para elaborar a demonstração contábil, para entender a forma de apresentação das demonstrações contábeis. Depois eu venho falar sobre as próprias demonstrações contábeis, ou seja, esses 3 primeiros itens são um pouco teóricos, e a partir dali só prática. Ou seja, eu entro com a FRS, o CPC 16, que é a IAS 2, falo de estoque, ou seja, falo bastante de estoque. Tá? Depois eu falo sobre o ajuste a valor presente. Os contadores que não gostam de matemática financeira, né, ou que não gostavam, precisam estar bem na matemática financeira. A contabilidade hoje em dia utiliza a matemática financeira a todo momento. Perfeito? Porque tudo é valor futuro, tudo é valor presente, então eu preciso entender a matemática financeira. Então o CPC 12 ele fala muito sobre a matemática financeira, ou seja, ajuste a valor presente. Temos aqui o CPC 27, que é na IAS 16, que fala sobre o ativo mobilizado. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Na segunda parte, a redução ao valor recuperável de ativos, CPC 01 e IAS 36, particularmente um dos meus assuntos prediletos. Aqui no CRC a gente tem um curso de redução ao valor recuperável de ativos. Gosto muito desse assunto, então quando eu chegar nele a gente vai tentar entender o que essa norma ela quer dizer. Oitavo, arrendamento mercantil. Fizemos recentemente um curso aqui no CRC, um assunto novo, a norma mudou para 2019, então muita coisa mudou para arrendamento. Então a gente achou necessário trazer esse assunto com aplicação prática, que é um assunto complexo. Para quem já fez o curso já percebeu que tem uma complexidade esse assunto. No capítulo 9, eu falo sobre os ativos intangíveis, que as pequenas e médias empresas acabam menosprezando os ativos intangíveis, mas não pode. Os ativos intangíveis geram caixa para a empresa de algumas formas, então a gente vai falar um pouco sobre isso no CPC 04 e IAS 38. Custos de empréstimos, CPC 20 e IAS 23, vou trazer a essência desse capítulo aqui para vocês. Instrumentos financeiros, assunto complexo também, que mudou muita coisa para esse ano. Então a minha base aqui vão ser os CPCs 39 e CPC 48. Para quem não sabe, CPC é um pronunciamento contábil, para os não contadores, só para situar vocês. Ou seja, a contabilidade ela trabalha com pronunciamentos técnicos, provenientes das normas internacionais de contabilidade. Então, uma norma internacional de contabilidade equivale a um CPC aqui no Brasil, que depois vira uma norma contábil brasileira. Depois eu vou falar sobre provisões, passivos e ativos contingentes. Muitas pessoas às vezes confundem aí conceitos de provisões. Então a gente trata isso no CPC 25 e AS 37. Avançando mais um pouco, falo sobre valor justo, que tudo na contabilidade hoje é valor justo, E o que é valor justo na verdade? Aí às vezes faz a pergunta, tudo se fala valor justo, mas não sei conceituar valor justo, Então a gente conceitua o valor justo aqui, capítulo 14, receita de contratos de clientes, também recém saído do forno, mudou muita coisa aí para 2019 também nesse CPC, CPC 47, FRS 15. Combinação de negócios, que é importante, muitas empresas se fundindo, adquirindo umas às outras, fazendo fusões, incorporações, cisões, eu tenho contabilizações devidas para isso. Demonstração dos fluxos de caixa, importantíssima demonstração contábil. A empresa pode ter um lucro absurdo e não ter nenhum caixa, não é isso? Ou seja, o caixa é tudo para uma empresa, perfeito? Então a gente explora bastante esse assunto no CPC 03 e AS 7. Demonstração do valor adicionado, CPC 09, que só existe no Brasil, essa demonstração. Então a gente fala um pouquinho sobre ela também, qual é a finalidade dessa demonstração. E para fechar, eu falo um pouco sobre CPC 23, que é a IAS 8, que são políticas contábeis, mudanças de estimativas e retificação de erros. Fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento, porque como a ideia é dar uma palhinha sobre cada norma, então assim, a ideia não é perder tanto tempo em cada norma, não vou esgotá-la até o final. Se alguém tiver alguma dúvida,
fiquem à vontade para perguntar. Maravilha? Perfeito? Bom, no capítulo que eu trato sobre contextualização, eu falo um pouco sobre a necessidade, né, das informações contábeis serem padronizadas, né, que até há uns 10 anos atrás, vamos dizer assim, né, 10, 11, 12 anos, a contabilidade no Brasil não estava de forma padronizada, não estava uniformizada. Ou seja, se eu tivesse uma empresa com filiais em países diferentes, eu montava contabilidades diferentes. Porque a contabilidade, ela, na verdade, ela evidencia aspectos culturais, sociais, econômicos, jurídicos de cada país. Cada país tem esses aspectos, então a contabilidade reflete aqueles aspectos. Então, as informações não se cruzavam. Quando eu ia consolidar, era uma confusão só. Então a contabilidade acabava não tendo uma credibilidade no mercado financeiro, porque nunca se sabia qual era o valor verdadeiro. Na Alemanha, no ativo circulante era 1 milhão, no Canadá era 900 mil e no Brasil era 750. Mas o que é verdade, então? Não sei. Então houve a necessidade de haver uma padronização dessas normas a nível mundial. Tudo bem? E o primeiro órgão, né, que se colocou à disposição para tentar padronizar essas normas foi o IASC, né, que é o International Accounting Standards Committee. Né? Foi um comitê organizado por alguns países para tentar começar a uniformizar, padronizar essas normas contábeis. E esse IASC passou a produzir as IAS. Né? Embora o livro seja falando sobre a FRS, né, as FRS são as normas de contabilidade. As antigas, que ainda não foram migradas para as FRS, são chamadas ainda de IAS. Então, se vocês forem olhar o livro, vão ter várias IAS ainda, ao invés de FRS. Ou seja, elas estão ainda passando por um processo de reformulação até chegar a ser alterada e se tornar uma FRS. Tudo bem para vocês? Ok? E depois, no segundo momento, o IASB, né, que se tornou o órgão competente para produzir normas internacionais de contabilidade. A sede é em Londres, né? E o IASB produz as IFRS, né? Que são as normas internacionais de contabilidade, já, vamos dizer assim, no padrão novo, no formato mais novo. Perfeito? Aí eu explico tudo isso, né? Que uma FRS equivale a um pronunciamento contábil aqui no Brasil. Né? Então faço sempre essa tabelinha entre FRS, CPC, ou IAS e CPC. Tá? E no final do capítulo eu falo um pouco sobre o processo de convergência das normas internacionais de contabilidade no Brasil. Ou seja, como é que foi o processo dessa a convergência das normas lá de fora aqui no Brasil. Né? Então iniciou-se em 2007 com a Lei 11.638, a gente explica esse processo de convergência. Então essa é a essência do capítulo 1. Então a gente vai levar dessa forma. Eu vou botar o capítulo e vou colocando aqui as principais informações. Qualquer dúvida, só falar. Tudo bem? Perfeito? Bom, aí o próximo capítulo é a estrutura conceitual, né? Chamado CPC 00. Né? O próprio nome está dizendo, é uma estrutura conceitual. Então só tem conceitos. Né? A maioria dos meus colegas de profissão detestam ler esse CPC 00, porque é chato mesmo, né? Então a ideia é justamente tentar minimizar essa linguagem, trazer uma linguagem um pouco mais acessível para todos vocês. Por quê? Porque são conceitos puros. Né? É como se fosse um arcabouço conceitual, com todas as informações que eu preciso para apresentar uma demonstração contábil, por exemplo. Né? Então na estrutura conceitual eu mostro quais são os objetivos desse CPC 00, as características da informação contábil, ou seja, a informação contábil ela tem características fundamentais, características de melhoria, eu cito-as, né, e coloco as características de cada delas, né, cada uma delas, as características dos elementos das demonstrações contábeis, ou seja, o ativo é o conjunto de bens e direitos, né? Isso não existe. Não existe mais. Né? O ativo é todo recurso controlado pela entidade, né, derivados de evento passado, do qual se espera que gere benefício econômico futuro. Logo, contratos de arrendamento, de leasing, né, a gente vai falar isso mais à frente, que juridicamente não são pertencentes àquela empresa, né, porque quando eu faço um contrato de leasing, o bem não fica no meu nome, correto? Só passa para o meu nome se eu exercer a opção de compra, né? E depois
pagar, né, o valor residual por conta disso. Mas o conceito de ativo novo, ele fala, é todo recurso controlado pela entidade. Então, se a entidade controla aquele bem, por mais que ela não tenha propriedade jurídica e ela tem benefício econômico futuro pela utilização dele, é considerado um ativo sim. Então, deprecia, faz teste de impairment. Então, reparem que a contabilidade avançou, né, bastante em relação a isso. Tá? E mensuração dos elementos das demonstrações contábeis, que talvez seja a parte mais complexa para nós contadores. Por quê? Porque inicialmente eu registro um ativo pelo custo de aquisição. Só que com o passar do tempo eu tenho algumas formas de mensurar esses ativos. Se for imobilizado, eu tenho uma forma, se for estoque, eu tenho outra forma, se for instrumentos financeiros, eu tenho outra forma. E essas formas específicas, a gente vai justamente falando nos capítulos posteriores. Tudo bem para vocês aqui? Ok? Então, é um conjunto de conceitos mesmo. A leitura é um pouco pesada do CPC 00 para quem já leu ou tem o hábito de ler. Né? Então, a gente colocou aqui as principais informações do CPC 00. Bom, avançando mais um pouco, também uma parte um pouco conceitual, antes da gente partir para a parte prática, CPC 26, que é a IAS número 1, ou seja, repare que essa norma ainda não migrou para a FRS, então ainda está valendo a IAS. CPC 26 fala o seguinte, né? Eu trato dos objetivos do CPC 26 e falo quais são as características das informações contidas nas demonstrações contábeis. E principalmente, as informações obrigatórias existentes numa demonstração contábil, ou seja, uma empresa precisa ter um mínimo de informação para publicar o seu balanço, sua DRE. Por exemplo, ela tem que colocar o nome da entidade na sua demonstração contábil, ela precisa colocar a moeda, né, a moeda padrão de apresentação, ela precisa botar arredondamento, porque imagina uma DRE de uma Petrobras, que trata de bilhões até trilhões, fica visualmente estranho, né, eu tratar com 7, 8, 9, 10 zeros, então se faz arredondamentos. Né? Tem que mostrar qual é o período de apresentação, se vai de 1º a 31, ou se vai até 31, ou se aquela demonstração é individual ou consolidada. Né? Ou seja, então são as informações mínimas obrigatórias para publicar uma demonstração contábil. E aqui eu também cito quais são as demonstrações contábeis obrigatórias. Vocês vão ver que no livro eu coloquei asterisco em 2 demonstrações. Tá? Por quê? Porque a DVA, que é a demonstração do valor adicionado, que a gente vai falar um pouco sobre ela daqui a pouco, ela não é obrigatória para fim de FRS. Para fim de CPC, ela é obrigatória. Então, ou seja, lá fora não se faz, mas aqui dentro se faz. Perfeito? Então, eu faço algumas menções a isso. Então, essa, na verdade, é a essência do CPC 26, que seria a IAS 1. Tudo bem para vocês? Tá? Então, agora a gente vai partir para os itens mais práticos. CPC 16 corresponde a IAS 2. Talvez um dos mais importantes CPCs. Né? Quase toda empresa tem estoque, né? Estoque de matéria-prima, estoque de mercadoria, estoque de material de uso e consumo. Praticamente quase todas as empresas possuem algum tipo de estoque. E os estoques normalmente correspondem pela principal ou uma das principais riquezas de uma empresa. Porque uma empresa comercial, ela gera riqueza como? Comprando estoque e revendendo, não é isso? Uma empresa industrial, ela compra matéria-prima, produz algo e revende também. Mas revende a sua produção, não revende a sua mercadoria. Então eu preciso ter os estoques e tratar contabilmente esses estoques. Então na norma, a gente conceitua os estoques, tanto para comércio, tanto para a indústria quanto para a prestação de serviço. A gente faz a visualização da avaliação e mensuração dos estoques. Ou seja, CPC 16 fala o seguinte: eu mensuro estoque ao custo ou valor justo, dos dois o menor. Alguém sabe me dizer por que o menor? Dos dois, o valor justo dos dois o menor? Exatamente isso. Né? Pelo conceito novo de ativo, o ativo é todo recurso controlado pela entidade, do qual que se espera benefício econômico futuro. Se eu tenho um estoque que está contabilizado por um valor superior à sua capacidade de gerar caixa, não faz sentido eu vender por aquele valor. Então eu tenho que reduzir o valor de custo ao seu valor de mercado, ou valor justo. Tudo bem? Essa é a essência do CPC 16. E não menos importante, eu menciono aqui o custo dos estoques. Ou seja, quais são os itens que são incluídos, né? Quais são as variáveis que são incluídas
no custo de aquisição dos estoques. Ah, é só valor da mercadoria, né? Não, senhor. Frete, né? Se eu vier a pagar frete. Se eu tiver impostos não recuperáveis, é custo. Se eu tiver impostos de importação, né? Minha amiga aqui, dois tributaristas aqui, impostos de importação entram no custo, perfeito? E qualquer outro gasto para deixar o custo em condições de uso. Né? Ou seja, então a gente faz essa menção aqui no custo de estoque. E temos aqui aplicações práticas. Temos aí 3 exercícios resolvidos, né? Que falam exatamente desses 3 grandes itens. Tudo bem para vocês? Perfeito? Nenhuma dúvida até agora? Mas nenhuma dúvida por quê? Você não quer perguntar ou porque tá dando para entender? Beleza? Seguro ainda no custo. Oi? Seguro também. Seguro também. Na prática. Na prática dá para falar mais, né? Eu coloquei meu e-mail aí no livro, né? Então qualquer esporro, qualquer coisa, podem mandar. Tá? Ah, não sou nada a ver o que você está falando aqui, né? Eu não poder. Pode falar, tá? Beleza. Então, CPC 12. CPC 12 trata de ajuste a valor presente. Né? Então, nesse capítulo, eu comento aqui sobre os objetivos do CPC 12, diferença entre ajuste a valor presente e valor justo. Preciso diferenciar muito bem isso, são 2 coisas distintas. Taxa de desconto. Tá? Por quê? Qual é a essência do CPC 12? Qualquer ativo realizável a longo prazo, ou seja, qualquer recebimento no longo prazo, ou qualquer dívida que eu tenho a ser vencida no longo prazo, obrigatoriamente eu preciso trazer valor presente. Por quê? Porque eu preciso demonstrar como aquele passivo seria liquidado hoje, ou aquele ativo seria recebido hoje. Por mais que ele vai receber mais à frente, se eu quisesse hoje liquidar aquela operação, qual seria o valor? Traga valor presente. E para trazer valor presente, preciso de uma taxa de desconto. Então a gente conceitua um pouco essa taxa de desconto aqui, a gente explica um pouco como chegar a essa taxa de desconto. Tudo bem para vocês? Ok? Então, a gente tem aí um tópico registrando o reconhecimento do ajuste a valor presente, né, contabilizando o ajuste a valor presente e a aplicação prática. Aí temos 2 ou 3 atividades aqui que demonstram, na verdade, a aplicação desse CPC 12. Então, eu coloquei justamente aí, se vocês forem ver, cada capítulo deve ter, sei lá, 5 ou 6 páginas. Né? Justamente para ser bem objetivo mesmo. Né? Eu posso fazer um livro só de... Eu posso não, né? Pode-se fazer um livro só de arrendamento, por exemplo. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é a essência de cada norma para tentar que vocês entendam com mais facilidade a aplicação dela no dia a dia. Tudo bem para vocês? Ok? Bom, ativo imobilizado, CPC 27 e AS 16. Né? Então eu trato dos objetivos da norma, o que compõe o custo do meu imobilizado. Ou seja, o custo imobilizado é só o valor que eu paguei por ele, né? Uma máquina para... Não. Ou seja, da mesma forma que o estoque, os impostos não recuperáveis entram no custo, os impostos de importação entram no custo, gastos para instalar o imobilizado entram no custo. E olha que interessante aqui, se eu tiver um imobilizado que eu vá usar durante muito tempo, ele seja tão grande que eu precise incorrer em gastos para desmontá-lo no final da sua vida útil, esses gastos também precisam ser incluídos, trazido a valor presente. Aí eu vou perguntar, pô pessoal, mas as pequenas e médias empresas? Né? Aí, claro, evidentemente, a gente tem que analisar o custo e o benefício da informação. A contabilidade trabalha com isso. Ou seja, as pequenas e médias empresas, elas têm uma FRS própria, né? E nem sempre elas seguem na íntegra as normas, né? 100% delas. Então tem uma norma só de pequenas e médias empresas. Tá? Então é avaliar caso a caso o custo e benefício de gerar informação. Tá? Então o custo imobilizado, todos os ativos imobilizados, exceto terrenos, né? Sofrem depreciações e sofrem a redução ao valor recuperável, que eu vou falar logo em seguida. Né, que é um dos meus assuntos prediletos, espero que eu não demore sobre esse assunto, né, senão eu vou ficar falando sobre ele mais tempo que os outros aqui. Né? Então eu comento um pouco também sobre a contabilização da baixa do meu mobilizado, porque se eu baixá-lo ou vendê-lo antes de ser depreciado, eu tenho um valor residual ali, que eu posso apurar perda ou ganho de capital naquela venda, né? E o fisco fica de olhos no ganho de capital, né? O fisco é miserável, né? Ele fica analisando ali a todo momento para poder arrecadar.
Né? E a aplicação prática aí desses itens, né? Ou seja, um processo de depreciação, de impairment no imobilizado, com um custo cheio de variáveis. Então a gente coloca aqui algumas aplicações práticas desse tópico. Maravilha? Ok? Bom, esse assunto que eu mais gosto, né? Então vou tentar ser sucinto aqui. Né? É o CPC 01 e a S36. Da mesma maneira que o estoque, eu não posso deixar um ativo contabilizado, ativo imobilizado, ativo intangível, por um valor superior ao seu potencial de gerar caixa. Quando eu olho para o imobilizado tem duas formas de gerar caixa. Vocês concordam? Uma delas seria como? Como é que eu gero caixa com o meu imobilizado? Uma das situações aqui. O que vocês acham? Oi? Ou seja, eu posso gerar caixa pelo uso do imobilizado ou pela venda. Só que não me interessa vender imobilizado na maioria das vezes, porque o imobilizado é utilizado na atividade fim da empresa. Então, se eu vendo imobilizado, eu perco a capacidade daquele ativo de gerar caixa posteriormente. Então, o que a norma fala? Olha, você pode gerar duas formas de caixa por imobilizado, ou pelo uso ou pela venda. Então, faz o seguinte, dos dois você escolhe o maior. Qual é a maior forma de gerar caixa com o imobilizado? É o uso. Então, o uso vai ser o valor a ser vinculado, vamos dizer assim, o valor de mercado. E esse valor de recuperável não pode ser inferior ao valor registrado contabilmente. Porque senão não faz sentido. Eu tenho um imobilizado de 100 mil reais já depreciado e só me gera caixa de 70. Faz sentido eu ter um custo de 100 e ter um valor de uso de 70? Sentido nenhum, né? Então, no curso que a gente faz aqui no CRC, quem já fez comigo deve lembrar disso, eu mostro uma DRE da Petrobras, 2014. Lembra aquela DRE fatídica que deu lá o prejuízo de 20 bilhões de reais? Que nesses 20 bilhões de reais de prejuízo, tinha uma continha lá de 6 bilhões de reais, que vocês devem lembrar que era isso, né? Que eles botaram lá baixas de gastos capitalizados indevidamente, que eram os 6 bilhões da corrupção. Botaram de forma bonita, né? Baixas de gastos capitalizados indevidamente. Mas não foi esse item que gerou prejuízo na Petrobras, não. Foi esse cara aqui, ó, redução ao valor recuperável de ativos. Por quê? Quem passa por Itaboraí, ou vai para Rio dos Lagos, deve lembrar que ainda tem uma Compeg lá, né? Que é o complexo petroquímico da Petrobras, que estão tentando agora reativar. Mas ficou anos parado, não é isso? Lá em Pernambuco tem a refinaria Abreu e Lima. Da mesma forma, ficou anos parado lá. O que aconteceu com esses dois grandes imobilizados da Petrobras? Por superfaturamento, por várias situações, estavam registradas contabilmente por valores inchados e não gerou R$1 de caixa para a Petrobras. Ou seja, contabilizado por um valor alto e o valor recuperável quase nada. Ou seja, então eu tenho que fazer um ajuste para voltar o valor contábil ao valor de recuperação. Isso é uma despesa. E a despesa vai para a DRE, logo foram registrados 44 bilhões de reais de impairment na Petrobras no ano de 2014. Aí gerou o prejuízo contábil. Tudo bem para vocês? Ok? Tá? Então nessa norma, eu falo os objetivos dela, o conceito de valor recuperável e quais são os ativos sujeitos a teste, porque a gente acaba falando muito só de imobilizado, mas os intangíveis também sofrem teste de impairment, e alguns instrumentos financeiros, né, pelo valor de custo, sofrem também o teste de impairment. Falo também um pouco sobre a unidade geradora de caixa. Esse assunto aqui é fantástico. Por quê? Porque acontece, vamos imaginar aqui que o CRC loque esta sala, perfeito? Ele faz locações de sala para evento, como um hotel. O hotel faz muito isso, não é isso? Então, por exemplo, vocês concordam que todos esses itens aqui são itens de imobilizado? Cadeiras, né? Ar-condicionado, tudo isso aqui é imobilizado, não é isso? Eu consigo identificar o caixa gerado por cada cadeira pelo uso? Impossível fazer isso. Só com a sala completa, não é isso? Então a sala completa é chamada de unidade geradora de caixa. Ou seja, eu não consigo individualmente saber quanto essa cadeira aqui gerou de locação durante o mês, mas a sala como um todo eu consigo. E essa sala como um todo é chamada de unidade geradora de caixa. Quer ver um exemplo fantástico de unidade geradora de caixa?
verão do Rio de Janeiro, né? Agora nós estamos, né? Praia de Copacabana, 45 graus, né? Sensação térmica de 60, né? Eu compro na loja americana uma cadeira de praia por R$30 e um guarda-sol por R$40. Gastei quanto aí? 70. Então o meu valor contábil, R$70, não é isso? Cheguei lá na praia, aí galera, aluguei aí, R$20 a hora. Tu acha que não vou conseguir alugar? Vou conseguir alugar. Ou seja, esses dois itens são considerados uma unidade geradora de caixa. Ou seja, em um dia só eu já tiro o preço que eu paguei por ela. Né? Ou seja, então esse assunto aqui, eu já passei mais do que, eu dei mais preferência para esse assunto que dos outros, vocês repararam, né? Esse assunto aqui eu gosto muito, né? Aí mostra o reconhecimento contábil dessa atividade de impairment e pode haver reversão, tá? Ou seja, quando houver indicadores que me mostrem que eu tenho que fazer o registro, eu faço, e se esses indicadores não mais existirem, ou pelo menos reduzirem, eu faço uma reversão. Aí eu mostro como que seria a contabilização, tá? E faço a aplicação prática. Aí 2, 3 exercícios resolvidos, né, para mostrar toda essa norma. Tudo bem aqui, gente? Entenderam a essência dessa norma? Arrendamento mercantil, também é um assunto que eu me tornei apaixonado porque eu odiei a primeira vez. Olhei a norma, não entendi, olhei o CPC, não entendi muito, aí fui fazer curso. Fiz um curso desse assunto para poder entender. Ou seja, então de novo, o ativo é todo recurso controlado pela entidade. Detendo ela propriedade ou não. Juridicamente, de novo, o leasing não é, né, propriedade minha. Entretanto, se eu for utilizar o ativo para o meu uso, eu gerar caixa pelo meu uso, ele é ativo sim senhor. Então, o que ocorre agora aqui? Para 2019, passou a vigorar o CPC 06, já revisado, né, que tem a equivalência da FRS 16. Então, nesse capítulo, eu falo dos objetivos da FRS 16 e identificação de um contrato de arrendamento. Ou seja, quais são os requisitos necessários para identificar um contrato de arrendamento. Ou seja, então não tem mais aquela questão de arrendamento operacional, arrendamento mercantil para arrendatários. Não existe. Eu preciso ter valor residual necessariamente? Também não. A norma fala o seguinte, se você identificar um ativo, se você tiver o controle de uso daquele ativo, e se esse ativo te gerar benefício no futuro, é ativo sem problema nenhum. Deprecia-se, tem o teste de recuperabilidade da mesma forma que um ativo normal. Então a grande dificuldade é identificar se esse ativo ou esse contrato contém um arrendamento. Então, em fevereiro, aproveitando a presença de ilustres, né, integrantes da Associação de Peritos do Estado do Rio de Janeiro, né, meus amigos Sérgio, Silvana, né, Heriberto e o Rio, a gente vai fazer em fevereiro, né, uma palestra, né, gratuita também na Associação de Peritos, falando sobre o impacto do CPC 06 nos trabalhos periciais. Então, se vocês acharem que seria bacana, tá, fiquem abertos aí para entrar em contato, porque as discussões já estão abertas. Vai ser em fevereiro, vai ser dia 18, né? 18 de fevereiro, né? Então a gente vai tratar bastante sobre esse assunto específico aqui, tá? Então na norma eu falo sobre um pouco do modelo contábil para arrendatários, remensuração de arrendamento. Olha que interessante isso aqui. Interessante porque eu não sou o que estou fazendo, né? Porque o que acontece? Para eu, vamos dizer assim, para eu contabilizar um contrato como arrendamento, eu preciso saber por quantos anos eu vou usar aquele ativo. Só que às vezes o contrato ele pode me dar a opção de renovação, né, ou não. Aí vamos imaginar que ele me dá a opção de renovação. 5 anos por mais 5 anos. Aí no primeiro momento eu não tenho interesse de estender. Aí eu só faço o registro contando com 5 anos. Aí no final do 4º ano, por algum motivo eu resolvo exercer essa opção de estender. Então toda a minha contabilização precisa ser remensurada. E a remensuração dá um trabalho bem grande. Então a gente tem um tópico específico aqui de remensuração de arrendamento. A gente vai abordar isso também lá na palestra, né? E a aplicação prática, né, da contabilização de um contrato de arrendamento. Diga, querido. O Anderson vai mensurar também sobre a aplicação, a taxa a ser aplicada, caso o contrato não tenha uma taxa? Pode se remensurar sim.
Porque acontece, quando eu olho o contrato de arrendamento, se não houver taxa explícita, né, eu trabalho com a taxa implícita, que seria a taxa de juros que o mercado, naquele momento ali, estaria cobrando por uma operação semelhante. Então, se há 4 anos atrás eu usei uma taxa, talvez na hora de remensurar, eu possa utilizar uma nova taxa, só que eu teria que colocar isso em nota explicativa. Né? Já que eu estou remensurando, então estou utilizando uma nova taxa, porque os juros do mercado também sofreram algumas alterações, vamos dizer assim, sem problema nenhum isso. Na prática, seria a taxa do Banco Central, por exemplo? É uma premissa. É uma premissa. Né? Ou seja, você vai avaliar o seguinte: é um contrato de leasing. Vamos imaginar que eu fosse financiar um bem das mesmas características. Né? Ou seja, eu posso usar essa taxa como taxa de mercado, vamos dizer assim. Né? Agora, como eu estou falando, a Selic está em quanto hoje? 4,5, né? A Selic está 4 e pouco, né? Ou seja, a priori está baixa, mas pode ser que mais para frente ela esteja alta, né? Então, se eu tiver que remensurar e tratar uma taxa com base numa Selic, por exemplo, eu precise, de fato, trocar também a taxa. Né? Então, isso é super, vamos dizer assim, sugerido pela norma. A norma, inclusive, sugere isso. Né? Se houver impactos relevantes, que você altere também a taxa. Perfeito? E o contrato de locação de imóveis se enquadra em contrato de arrendamento? Então, aí o que acontece? Você precisa identificar os 3 pilares da transação. Tá? Ou seja, eu consigo identificar o ativo? Sim. Eu detenho o controle do uso do ativo? Sim. Eu detenho benefícios econômicos futuros pela utilização dele? Sim. Então é um contrato de arrendamento. Então, ou seja, muitos contratos que eram contratados como locação, aluguel, vão ser considerados contratos de arrendamento. Aí, já antecipando uma possível pergunta, mas calma aí, eu tenho contrato de arrendamento ad eterno, vamos dizer assim. Eu não tenho perspectiva que isso acabe. Você vai mensurar tantos anos, inicialmente, uma perspectiva, não, vou ficar 20 anos com aquele cara ali, vai fazer para 20 anos, se ao final do 20º ano você continuar com ele, vai fazer o quê? Remensurar. Ou seja, então, por isso falando, dá um trabalho bem grande, que qualquer alteração relevante no contrato tem que remensurar. Aí você gera um passivo de arrendamento e um direito de uso num ativo, né, um ativo normal, depreciável, e melhor, para melhorar a nossa situação. A Receita Federal, como não está alinhada, né, com as nossas normas, ela fala o seguinte: arrendamento é aluguel, meu amigo. Arrendamento é aluguel. Não estou nem aí se você registra como ativo isso. Então, ou seja, quando você coloca esse cara como ativo e você deprecia ele, ela não aceita as despesas com depreciação. Né? Se você pagar juros, né, sobre as parcelas, ela também não aceita os juros dessas parcelas. Então, a Receita Federal ela tem uma outra visão disso. Aí já é um aspecto tributário, né, que a gente até vai comentar um pouco lá na palestra sobre isso. Mas tudo bem? Atendi as tuas perguntas? Tudo bem, gente, aqui? Ok? Avançando mais um pouco, um outro assunto relevante: ativos intangíveis, CPC 04, perdão, IAS 38. Então, nesse capítulo, eu coloco aqui os objetivos da norma, características para reconhecer um ativo intangível, ou seja, quem pode ser considerado ativo intangível? Né? Então, a gente acaba tentando entender essa questão. Então, ou seja, softwares, na maneira geral, marcas e patentes, né? Ou seja, direitos de uso. Né? Ou seja, então, eu tenho algumas características que identificam o intangível de uma empresa. Aí tem a questão de pesquisa versus desenvolvimento, que muitos acham que acaba sendo a mesma coisa, mas são coisas distintas. Né? E a contabilização também é feita de forma distinta. Ou seja, pesquisa, eu estou investindo dinheiro para saber se aquele projeto pode dar certo, né? Mas pode chegar no final da pesquisa e eu vejo que não vai dar em nada esse cara. Então toda pesquisa é despesa. Né? Agora, fiz a pesquisa, entendi que pode dar samba, continuo gastando. Aí eu continuo gastando no desenvolvimento. Se eu conseguir comprovar que esse item que eu estou desenvolvendo vai gerar caixa para a empresa, qualquer gasto a partir dessa fase passa a ser um ativo intangível. Aí vamos perguntar: subjetivo, né, professor? Demais. As FRS são subjetivas. Né? Tem um lado bom. O lado bom é que o contador, né,
aí entrando, né, no aspecto da profissão, ele precisa agora entender as FRS, precisa interpretar para ele tomar a decisão de contabilização de registro ali, na verdade. Então, por isso a importância dessas normas, né, para a nossa vida profissional. Perfeito? Bom, falo sobre vida útil e amortização. Tem ativos intangíveis que não têm vida útil indefinida. Se é indefinida, eu não posso amortizar. Perfeito? E faço aqui uma aplicação prática, né, de alguns itens aqui de ativos intangíveis. Tudo bem para vocês? Ok? Realmente eu dei preferência muito pro anterior, né? Eu falei todos rápidos aqui, eu falei muito, né? Mas enfim. Olha um outro CPC que talvez alguns, né, alguns colegas, né, não tenham essa interpretação, né? Ou talvez nem sabiam que existiam isso. O CPC 20, que é a IAS 23, ela fala o seguinte: toda vez que eu tiver produzindo ou construindo um ativo qualificável, aí eu defino que é ativo qualificável para a norma. Por exemplo, eu estou construindo uma fábrica, eu peguei um financiamento para construir aquela fábrica. Nesse financiamento eu estou pagando juros. Perfeito? Né? Os juros ou os encargos que eu estou pagando para construir esse ativo qualificável podem ser ativados. Ou seja, eles não seriam contabilizados como despesas. Ou seja, então, a norma ela traz essa possibilidade. Ou seja, então os encargos que normalmente eu costumo colocar como despesa de um ativo qualificável, enquanto a obra perdurar, são ativadas. Depois de ser finalizada, se eu continuar pagando juros, esses caras voltam a ser despesas. Tudo bem para vocês aqui? Ok? Né? Então, o CPC, ele é curto mesmo, tá? Se vocês forem ler, esse é bem curto mesmo. Aí eu falo um pouco sobre suspensão e cessação da capitalização, né? Porque eu posso cessar quando eu justamente finalizar a obra, né? E suspender quando a obra estiver parada, né? E uma aplicação prática sobre esse assunto. Então, se eu capitalizei, eu deprecio, né? Da mesma forma que ele está ativado, então ele acaba sendo incluído no custo aí de produção. Bom, instrumentos financeiros, um assunto complexo, né? Então tentei também ser bastante objetivo em relação a isso. O meu norte foram os CPCs 39 e 48, que se referem às IAS 32 e FRS 39. Então, eu falo um pouco sobre os objetivos dessas normas, né, no capítulo, defino o que é ativo financeiro, o que é um passivo financeiro e o que é um título patrimonial. Você sabia que caixa é um ativo financeiro? Caixa é um ativo financeiro. Né? Duplicados a receber também é um ativo financeiro. Agora, se eu comprar ações para revenda, também é um ativo financeiro. Só que eles têm características diferentes. E dependendo das suas características, eles são contabilizados de forma diferente. Né? Então, eu defino essas características e coloco lá, ali é custo, valor justo, né? Ou seja, então a cada possibilidade de reconhecimento eu tenho uma contabilização diferente. Perfeito? Então, nesse tópico, eu mostro como eu reconheço um ativo financeiro, um passivo financeiro e mensuro. E uma palavra estranha, como é que eu desreconheço um passivo financeiro? Né? Uma possibilidade é eu não ter mais aquela dívida, por exemplo. Então ele deixa de ser um passivo financeiro. É uma palavra estranha, né? Mas a norma trata isso, desreconhecimento. Eu reconheci e depois desreconhecer. Né? E uma aplicação prática também sobre esse assunto. Né? Eu fui rápido, né? Nesse cara aqui, né? Professor, você não gosta dessa norma? Não, não gosto. Aquela eu gosto mais, né? Aí eu perdi mais tempo. Né? Provisões, passivos e ativos contingentes. CPC 25, né? E AS 37. Bacana esse cara aqui. Por quê? Durante muito tempo, nós contabilizávamos, né, aquelas possibilidades de não receber uma venda futura, né, como contas redutoras do ativo, não é isso? Inclusive hoje, até o meu amigo Sérgio postou um vídeo falando sobre isso. Né? Achei até coincidência demais. Né? Eu vendi a prazo para vários clientes, aí tem um cliente lá que não deve me pagar, eu reconheço uma provisão, né? Que era chamada PDD, né? A antiga PDD, que os bancos fazem muito isso.
E essa PDD era considerada uma provisão. Mas na verdade, provisão só existe atualmente para passivo. Tá? Provisão é sempre no passivo. Ou seja, a provisão é um passivo, mas é um passivo de valor incerto ou prazo incerto. Perfeito? Ou seja, por exemplo, eu tenho uma empresa, mandei muita gente embora, sem qualquer justificativa. Qual é a possibilidade de eu sofrer um processo judicial? Enorme, né? Agora, qual a possibilidade de eu perder? Aí o jurídico tem que me passar isso. Ou seja, então dependendo das possibilidades de perda ou não daqueles processos, eu posso reconhecer ou não uma provisão. E a provisão só se registraria se aquela perda for provável. Se for possível, eu não reconheço. Só coloco em nota explicativa. Se for remota, nem isso eu faço. Perfeito? Por exemplo, recall de veículos. Né? Vira e mexe aí, alguma montadora está selecionando, né? Alguns itens, né, alguns chassis para fazer recall. Quando a montadora ela produz um veículo e vende, ela tem um percentual lá que ela registra na provisão dela no passivo. Porque ela vai ter um gasto para poder fazer esses consertos futuros. E qualquer pessoa que faça uma venda de mercadoria, de produto, deveria reconhecer uma provisão, pelo menos ao longo do primeiro ano. Né, que seria aí a garantia, vamos dizer assim, daquele cara que vendeu para você. Tudo bem para vocês aqui por enquanto? Tá? Então, nessa norma, eu trato o conceito de provisão, mensuração e reconhecimento da provisão, passivo e ativo contingente, ou seja, passivo contingente não é uma provisão. Ele pode vir a ser. Se ele não é, não reconheço na contabilidade. Da mesma forma que o ativo contingente. Não reconheço na contabilidade. Eu, por exemplo, estou com a expectativa de receber um dinheiro aí. Meu amigo, qual é a certeza que você tem? Nenhuma ainda, mas eu estou com expectativa. Não reconhece. Só vai reconhecer depois que, de fato, essa entrada for provável de acontecer o definitivo. E uma aplicação prática aqui da norma. Ou seja, eu tenho aí duas ou três atividades, né, falando sobre as provisões, englobando todos esses assuntos aqui. Tudo bem? Ok? Avançando mais um pouco, né, que já está no terço final aqui, né, do livro, né? Valor justo, CPC 46 e FRS 13. Tudo se fala de valor justo na contabilidade, então a gente conceitua o que é valor justo. Né? Basicamente é a melhor negociação entre comprador e vendedor. É justo para mim, é justo para quem vendeu e para quem comprou. Né? Agora, para ser valor justo, eu preciso ter participantes do mercado. Ou seja, por exemplo, a Casa Granado, né, onde a minha amiga trabalha, eu trabalhei, ela vendia para os funcionários o produto com um percentual de desconto. Isso não é valor justo. Perfeito? Valor justo é que ela vende para o mercado, que o mercado aceita pagar, que aí o preço é menor. Então não pode ser um valor justo considerando essa particularidade. Então, ou seja, é entre participantes de mercado. O próprio mercado, às vezes, ele vai balizando o valor, ele vai determinando o valor. Né? Então, eu falo um pouco sobre as técnicas de avaliação do valor justo e a hierarquia de valor justo. Pô, existe hierarquia tendo valor justo? Existe. Nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1, o próprio mercado que regula, não preciso me preocupar com isso. Nível 2, eu tenho ativos semelhantes, podem ser, vamos dizer assim, comparáveis, né, com o nível 1. E nível 3, não tem. Só eu tenho aquele ativo. Então eu precifico da forma que eu achar importante. Mas claro que a informação mais forte é nível 1. O mercado, ele acaba se ajustando ali entre comprador e vendedor. Né? Então, eu acabo falando um pouco sobre esses itens aqui, nesse capítulo aqui, que eu falo sobre valor justo. Receita de contrato de cliente, também aí um assunto novíssimo, né? CPC 47, FRS 15, mudou muita coisa, assunto também meio chatinho no início, assim, né? Olha assim, caramba, cheio de partes conceituais, né? Então eu falo um pouco sobre os objetivos da norma, etapas do processo de reconhecimento, são 5 etapas para reconhecer uma receita hoje em dia. Antigamente cobrava, reconhecia, né? São 5 etapas para reconhecer uma receita agora. Claro que algumas acabam sendo juntas, né? Acabam sendo juntas aqui. Aí eu falo sobre garantias, como eu comentei com vocês. Ou seja, quando eu tenho uma venda com garantia vinculada na venda, eu tenho a provisão. Provisão para
um conserto futuro. Agora, uma garantia estendida, por exemplo, ó, passou um ano, aí eu tenho mais um ano que eu contratei. Aí esse cara é uma nova receita. Aí tem que ser contabilizado separadamente esse cara, que é uma nova contraprestação que a norma chama. Perfeito? Venda com direito à devolução. Ou seja, eu tenho às vezes vendas que fazem muito a questão de... ou seja, eu vou vender, mas com uma possibilidade de retornar parte daquilo. Tipo uma... Como é que chama aquela... É como se fosse uma consignação quase. Estou vendendo, eu posso devolver 20%. Então, eu não registro a receita da sua totalidade, registro só dos 80%. Então, tem uma contabilização própria para isso. E tem aqui a aplicação prática, né? Do reconhecimento de uma receita, do reconhecimento de uma garantia e de uma venda com direito à devolução. Tudo bem aqui por enquanto? Ok? Opa, à vontade. No caso, eu poderia utilizar em contrato de comodato aí? Bom, a ideia é o seguinte, toda vez, as IRFs são objetivas, né? Ou seja, toda vez que você tem uma venda que você espera retornar com alguma coisa, ela pode estar vinculada a essa possibilidade aqui. Ou seja, eu preciso ter pelo menos uma garantia que alguma coisa eu vou receber, mas parte dela vai voltar. Aí ela pode ser chamada de venda com direito à devolução. Perfeito? Então, assim, ela está mais subjetiva. Ela não precisa, ela não atende aspectos fiscais simplesmente para eu ser considerado uma receita. Ou seja, as FRS elas estão em lados opostos, em relação às normas tributárias. Então o fisco até não, só pode reconhecer como uma venda efetiva se tiver o CFOP tal, enfim, as FRS não tratam disso. Então, infelizmente, é uma contabilidade societária e uma outra para ajustar, para entregar lá para os nossos leões, vamos dizer assim. Mas não estaria errado não se ele atender a essa particularidade aqui. Tá? Combinação de negócios, eu resolvi colocar por conta das inúmeras fusões, cisões que existem no mercado, e não achem que as cisões, fusões, incorporações só ocorrem com empresas de grande porte, não. Aí pelo CRC a gente acaba andando por vários locais, por exemplo, em Resende, quando eu estive lá, fica próximo a Penedo, e fica próximo de Visconde de Mauá. Aí o que ocorre ali? Tem várias pousadas, vários hotéis, vários chalés, e eu fiquei impressionado com a quantidade de pousadas e hotéis querendo se juntar, querendo fazer fusões, incorporações, enfim. Então a gente acha que esse assunto só é para grandes empresas? Não necessariamente. Por isso que a gente faz o curso de valuation aqui no CRC, que valuation era uma palavra distante para as pequenas e médias empresas, mas não é mais. Se faz valuation a todo momento para pequenas e médias empresas. Tá? Então é um assunto muito interessante também, combinação de negócios. Só que aí, como ele está vinculado ao CPC 15, quais são os tópicos que eu achei mais relevantes abordar nessa norma? De que forma eu reconheço e mensuro o ativo da empresa que eu vou comprar? Ou seja, eu estou comprando uma empresa, mas será que o valor que ele contabiliza é de fato o valor justo? Então eu reconheço os ativos, reconheço os passivos e mensuro os passivos da empresa que eu quero comprar. Então aí eu tenho aí a mensuração dos ativos líquidos da empresa a valor justo. Aí eu tenho que analisar também o percentual de participação da minha compra. Eu estou comprando 100% da empresa, estou comprando 90%. Então percentual. E se houver aí uma oferta maior do que o valor justo líquido daqueles ativos, eu reconheço o goodwill. Que o goodwill é um ágio de rentabilidade esperada, futura. Ou, se houver a possibilidade de fazer um negócio que eu compre, que eu desembolse menos do que ela estaria valorizada, vamos dizer assim, eu tenho uma compra vantajosa. Ou seja, vocês devem ouvir muito falar o seguinte: a compra teve um ágio de 500 milhões de reais. Esse ágio de 500 milhões de reais foi o seguinte: olha, possivelmente o cara que foi comprar, ele olhou a empresa, olha, essa empresa aqui ela vale, estou chutando, 5 bilhões de reais. Só que contabilmente, o valor justo dela é 1 bilhão. Aí eu ofereço 1,5 bilhão. Ou seja, esses 500 milhões de reais seria o quê? O goodwill. Eu paguei a mais por entender que eu consigo recuperar ainda mais 3,5 bilhões mais para frente.
Tudo bem para vocês? E a compra vantajosa seria o seguinte: R$1 bilhão é a empresa, eu ofereci 900. Possivelmente empresas que estão com dificuldade financeira, né? Aí eu tenho uma compra vantajosa, porque eu paguei menos do que ela vale, em tese. Então, as formas de contabilização estão contidas aqui nesse capítulo. Tá? E aqui uma aplicação prática. Tudo bem para vocês? Ok? Avançando mais um pouco, tá? Demonstração dos fluxos de caixa, como eu comentei com vocês. Uma empresa pode gerar lucro e não ter nada no caixa, não é isso? Ou seja, então para mim caixa é tudo. Se eu tenho caixa, eu tenho, em tese, aí, capacidade de investir na empresa, eu tenho capacidade de honrar com as minhas obrigações, então caixa para mim é tudo. Então, o CPC 03, né, que fala sobre a AES 7, ela trata dos objetivos da norma, os benefícios da DFC. Alguém sabe por que o nome é demonstração dos fluxos e não do fluxo? Operacional. Perfeito. Ou seja, a empresa pode gerar caixa através de 3 grandes atividades. O Arthur não vai, teve curso aí, então não vai, Arthur, já teve curso disso? Tô brincando. Então, ou seja, uma empresa pode gerar caixa através de 3 grandes atividades. Né? Por exemplo, vamos imaginar aqui uma atividade, uma instituição de ensino, por exemplo. Eu estava dando uma Estácio ontem, por exemplo. Falei, qual é a atividade geral da Estácio? Né? Prestar serviço educacional? Então, os ingressos de matrículas ou de mensalidades que os alunos fazem são entradas de caixa operacionais. Agora, se não for suficiente, ela tem que ir no banco, pedir dinheiro, pedir empréstimo. Esse empréstimo gerou uma entrada de caixa, mas não é da atividade operacional, é uma atividade de financiamento. E se aquilo não for suficiente, vai que ela vende um prédio dela, né? Essa é a atividade de investimento. Então é importante eu segregar esses 3 grupos, porque uma empresa, se eu olhar só o balanço dela, pode apresentar um caixa bem robusto, mas quando eu abro a DFC dela, eu vejo que a operação dela está falida. Ou seja, está me dando caixa negativo. De caixa negativo não existe, mas estou dizendo que a operação é negativa. Tem mais saída de caixa do que entrada de caixa. Aí eu tive que ir no banco pegar dinheiro, só que o banco me gera o quê? Uma dívida. Então, a atividade de financiamento não é tão boa que gera uma dívida. E a entrada de investimento gera uma saída de imobilizado, normalmente. E se eu baixo imobilizado, esse imobilizado perde a capacidade de gerar caixa mais à frente. Então eu preciso abrir essa demonstração. Então eu mostro aqui a estrutura, a apresentação da DFC, os métodos da elaboração, método direto e indireto. Tem gente que no início odeia o indireto, porque fica apaixonado pelo método indireto, né, quando entende a mecânica. Né? E uma aplicação prática dessa norma específica do CPC 03. Tudo bem aqui? Perfeito? Já estamos quase na reta final aí para a gente ter o nosso cofre. Né? CPC 09, demonstração do valor adicionado. Essa demonstração só tem no Brasil. Né? Qual é a proposta dessa demonstração? É o seguinte: a empresa produz riqueza, não é isso? E normalmente entende-se que ela, vamos dizer assim, entre aspas, compartilha ou distribui a sua riqueza para diversos atores da sociedade. Não é isso? Por exemplo, ela paga salário aos funcionários. Então, os funcionários seriam aí uma das partes beneficiadas por essa riqueza produzida pela empresa. Ela paga juros ao banco. Então, o banco é uma das partes beneficiadas por essa distribuição de riqueza da empresa. O governo adora quando a empresa dá lucro, não é isso? Ou seja, então é uma parte beneficiada com a distribuição de riqueza. Então, a DVA, ela tende a mostrar como a empresa gera riqueza e de que forma ela distribui por diversos atores aí da sociedade. Então, a gente mostra aqui a estrutura de uma DVA, né, os componentes da riqueza gerada e da distribuição de riquezas, bem como uma aplicação prática dessa demonstração. Tudo bem? Ela faz um daquilo que o balanço social faz. Sim, sim. Na verdade, ela faz parte do balanço social. Bem lembrado, bem lembrado. Ela faz parte do balanço social. Ela extrai os dados da DRE, mas com esse objetivo, né, de demonstrar como aquela empresa ela é socialmente correta, ambientalmente correta, né, fazendo aquele marketing, né, aquele marketing daquela empresa. Bom, e por último, né,
Não me perguntem porque eu coloquei esse cara por último, ele foi o que sobrou mesmo lá. Falei, já falei sobre tanta coisa, eu botei esse por último, né? Não menos importante, a norma que trata sobre políticas contábeis, mudanças de estimativas e retificação de erros, tá? CPC 23 e AS 8. Isso é importante em vários momentos, tá? Por exemplo, quando existe uma nova norma vigente, talvez o processo de contabilização mude totalmente. Exemplo, arrendamento, mudou tudo. Então, a forma com que eu contabilizava anteriormente está totalmente diferente, eu estava, do que eu preciso contabilizar agora. E como é que eu faço comparações aí? Ou seja, então, na política contábil eu tenho que fazer um efeito retrospectivo. Ou seja, a aplicação dessas informações precisa ser feita de forma retrospectiva, para que eu consiga entender como, pelo menos, o ano que passou pode ser comparado com esse ano que está sendo iniciado com uma nova norma. Dá um trabalhinho bem grande, né? Mudanças de estimativas seria o seguinte, é o depreciável imobilizado pelo método linear, cotas constantes. Verifiquei que esse não é o melhor método, vou pelas unidades produzidas. Posso fazer? Posso. Retrospectiva? Não. Vai para frente. O que foi depreciado, foi depreciado. Perfeito? E por último aqui, erros de períodos anteriores, né? Seja por omissões, seja até por fraudes aí, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha deixado de contabilizar uma despesa em 2019. Registrei a DRE, fechei, publiquei, mandei, fechei. Pum. Chegou em meados de 2020, eu verifiquei que a despesa deveria ter sido contabilizada. Por lapso meu, eu não contabilizei. Vou fazer uma DRE retrospectiva? Não faz sentido. Ajuste direto aonde? O patrimônio líquido. Claro e evidente, com as suas ressalvas, com as suas notas explicativas, com as suas explicações. Ou seja, então, os erros dos períodos anteriores no primeiro conjunto de demonstrações, assim que eu detectar o erro. Né? Enfim, foram 18 capítulos, né? Tentei aqui dar um breve briefing, né? Desses 18 capítulos. Espero que vocês gostem, sinceramente, do livro. Está uma linguagem muito objetiva, né? Eu não sei se foi objetiva demais, tá? Mas, enfim, tentei dar essa linguagem um pouco mais descomplicada, tá? E assim, estou sinceramente emocionado aqui, né? Muito feliz com a presença de muitas pessoas queridas aqui, pessoas que eu nem imaginava que viriam, né? Pessoas que eu não via há muito tempo, né? Então, assim, muito feliz mesmo. Enfim, então eu desejo a vocês aí tudo de bom na vida de vocês, muito sucesso. Quem comprou o livro, uma ótima leitura, espero que vocês gostem. Podem mandar e-mail para mim lá, pessoal, tá bom não, vamos melhorar esse troço aí. Então, eu sou super tranquilo para receber críticas. Quem me conhece sabe que eu sou muito tranquilo, eu não tenho vaidade nesse sentido. Assim, eu acho que a gente está sempre crescendo com as críticas, né? Eu aprendo muito em sala de aula, no CRC, por exemplo, né? Eu tenho vários colegas aqui hoje de CRC, eu aprendo muito com eles. Então, assim, a gente nunca sabe tudo, né? Eu aprendo muito com vocês, alunos. Às vezes o cara vem com uma pergunta, só que ele tem que saber levar também, né? Porque eu sei que tem professor que às vezes não gosta da pergunta, aí o cara fica de pergunta com o aluno, né? Aí eu, não, vamos lá, eu vou trazer a resposta amanhã, vem comigo, vamos lá. Tu tem que ter esse jogo de cintura, né? Senão você acaba que não... Mas não é, meu? Mas é isso? Não pode entrar na DigiFront, porque hoje em dia a internet está na mão do cara. Aí às vezes eu falei uma frase errada, cara, professor, não, essa vírgula aí não. Não é isso aí não. Você falou despercebido, era dar desapercebido. Né? Então, assim, a internet está aí justamente para esses confrontos, né? Mas quem já teve aula comigo sabe que eu sou muito tranquilo em relação a isso. Quando eu erro, eu admito mesmo, né? Aí eu até brinco, eu errei, galera, era para ver se eu estava prestando atenção. Isso é mentira, né? Isso é mentira, errei mesmo. Então, é assim que a coisa funciona. Enfim, grato mais uma vez aí por todos que vieram, tá? Eu queria ver com o pessoal aí da produção, se pode tirar uma foto com todos aqui na frente. É possível? Que aí de repente sobe. É possível? É possível? Então, desde já, né, queria agradecer a todos, né? E a gente vai tomar o coffee já, né? Diga aí, Arthur. Eu tenho uma pergunta no vídeo. À vontade, duas. Quando é que vai ser lançado o segundo?
Segunda? Qual o tempo? Tem uma surpresa aí mais pra frente. Ah, é? Gostei da... Gostei. Gostou da pergunta? Vão ser pros peritos. Aí, ó. Vão ser pros peritos. Em homenagem aí ao meu amigo Rio. Professor Rio. E eu vou querer o seu prefácio, tá? Já fica o convite de antemão. Tá pronto? Mas, então, ó, eu vou fazer... Eu não deveria falar não, né? Porque o pessoal da editora já foi embora, já estão lá. Eu estou tentando fazer um livro chamado Manual da Perícia Financeira. Com tudo que eu já vi de material, que eu já li, né? Então eu tô... Como é anatocismo ou sem anatocismo? Oi? Com os dois. Então eu tô escrevendo esse livro, né? E espero lançar em breve também. Né? Enfim. Arthur, eu respondi as perguntas? Você ficou fazendo jogo duro aí, né? Já tá. Bom, pelo menos uma coisa eu achei que foi muito bom. Você dizer que vai ser sobre peritos e convidou o nosso com certeza. Ilustre e nosso professor Rio Moura. Que é uma pessoa que eu também tenho uma admiração muito grande. Maravilha. Assim como você. Aceita? Maravilha, então. Opa. Bom, então a gente vai tirar foto, né? Pode subir aqui para tirar a foto, né? E vamos... Mais uma coisinha, antes de você tirar a foto, eu acho que você, por tudo que você tem feito por nós, eu digo nós, colegas seus e alunos, que eu também sou aluno seu, e eu tive a gratificação de aprender muita coisa contigo, eu gostaria que nós rendêssemos uma salva de palmas. Obrigado. E hoje é aniversário do meu pai ainda, ó.